O movimento harmônico simples tem como característica ser periódico e oscilatório. Veremos a seguir o significado de movimento periódico e movimento oscilatório. O movimento periódico é quando a posição, a aceleração e a velocidade do móvel se repetem em intervalos de tempos iguais. O movimento elíptico de translação de um planeta ao redor do Sol é um exemplo de movimento periódico, porque se repete em intervalos iguais, sem alterar a aceleração, a velocidade e muito menos a sua posição. Podemos perceber que também são exemplos de movimento periódico o movimento de rotação da Terra, que estamos sofrendo exatamente agora, e os que o ponteiro de um relógio exercem, por exemplo. O intervalo de tempo necessário para que se ocorra um movimento periódico é denominado período. Inversamente proporcional a ele, temos a frequência, que significa o número de repetições que ocorrem no intervalo de tempo. O movimento oscilatório é todo aquele movimento em que a realização de sucessivos vai-vens, de modo que cada um desses vai-vens seja considerado uma oscilação, como, por exemplo, um pêndulo de um relógio de funcionamento, que funciona da seguinte maneira. Ou então, quando assopramos um instrumento de sopro, como a vuvuzela, em que as colunas de ar que passam por ela vibram na hora do sopro. O movimento harmônico simples é um movimento periódico e oscilatório que descreve funções horárias harmônicas. Esse movimento tem uma abscissa x, que a partir do ponto médio da abscissa, essa medida denomina-se elongação. No ponto O, a elongação é nula. No ponto A, a elongação é máxima. No ponto menos A, a elongação é mínima. A medida A é a amplitude do movimento circular uniforme comparado ao MHS. Essa amplitude é o raio da circunferência. Tendo um exemplo de movimento harmônico simples, é o Sol apino e uma roda gigante realizando movimento uniforme. A sombra das cadeiras da roda gigante projetadas no solo são exemplos do movimento harmônico simples. O valor do ângulo φ indicado na figura corresponde a um estado cinemático muito bem definido tanto para a partícula que realiza MCU como para a que realiza MHS. Esse ângulo em cada instante t é denominado fase dos movimentos e é expresso por φ igual a ω vezes t mais φ inicial. Observando o triângulo retângulo, temos que x igual a vezes cosseno de φ. Sobre o extremo, temos x igual a cosseno de ω vezes t mais φ inicial, que é a função da elongação no MHS. Vale a pena ressaltar que a constante A é a amplitude e a constante ômega é a pulsação ou a frequência angular. A velocidade instantânea do MHS é igual à projeção da velocidade do MCU sobre a trajetória do MHS. Aqui no triângulo temos que a velocidade do MHS é igual à velocidade do MCU vezes seno de φ, o ângulo. Vale lembrar que a velocidade do MCU é igual à velocidade angular vezes A, que neste caso é a amplitude e aqui o raio da circunferência. E φ é igual à velocidade angular vezes o instante mais φ inicial. A partir disso, temos a função horária, que a velocidade do MHS é igual a velocidade angular vezes A vezes seno de φ. O sinal da função horária varia de acordo com a trajetória. Neste sentido, como vai oposto à trajetória OX, temos a função horária negativa. A aceleração instantânea no MHS é determinada também pela projeção da aceleração em MCU, que é centrípeta, sobre a trajetória em que ocorre o MHS. Essa projeção está representada na figura a seguir. Sendo negativa a velocidade escalar, deduzimos que a aceleração escalar também é negativa. Obtemos então para o MHS a função horária da aceleração escalar instantânea α, como segue. Alfa é igual a menos w ao quadrado, sendo w a pulsação, vezes a, amplitude, vezes cosseno de wt mais φ0. Como wt mais φ0 equivale a φ, podemos substituí-los por cosseno de φ. Eu vou falando sobre a força no movimento harmônico simples. A força resultante é igual a F, é igual a menos K vezes X, sendo X a elongação e K a constante. K equivale a 1 ao quadrado vezes L. A força resultante em um corpo em MHS é denominada força restauradora, sendo que quando X for positivo, F vai ser negativo. Agora eu vou falar sobre o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio do MHS é o ponto central da trajetória, ou seja, o ponto X é igual a zero quando o objeto estiver no centro. A importância prática do MHS está no conhecimento de seu período, e a partir dele determinamos outras grandezas.
Como podemos determinar, o período está relacionado a essa fórmula, que representa 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k, sendo m a massa e k a constante de força. O período não depende da amplitude, como podemos observar, estando relacionado apenas à massa e à constante de força. Também podemos observar que a frequência é o inverso do período, então sua fórmula fica determinada por 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de k sobre m. O oscilador de massa molar do cristal consiste em um bloco de massa m preso a uma mola constante k sobre uma superfície lisa livre de atrito. Arrastando que o bloco B a posição menos A e tocando, ele oscilará de menos A a e voltará a menos A, quando completará o período que corresponde a 2π vezes m vezes raiz quadrada de m sobre k. O mesmo acontece com o oscilador de massa molar vertical. Nesses dois sistemas, a força resultante equivale a menos k vezes mecânica do MHE corresponde a k ao quadrado. Consideramos um pêndulo simples um sistema constituído por uma partícula presa a um fio inextricível e de massa desprezível. Quando afastamos o pêndulo e o soltamos, ele realiza oscilações. As forças que atuam são a tração sobre o fio e o peso. O período de oscilações do pêndulo simples é dado pela fórmula de período igual a 2π vezes raiz quadrada de x sobre g. A gente vai apresentar o capítulo 8 que fala sobre ondas. A introdução, ela diz que as ondas são presentes em todos os sistemas nossa vida, como na visão, nossos olhos visuais que são utilizados pelas fontes luminosas, e também na audição, como você pode ouvir sobre a música, que nossos ouvidos são sensibilizados pelas ondas sonoras. Mas todas elas têm em comum que elas são fontes de energia que se propagam através de um meio. É importante ressaltar que essa energia se propaga, mas o meio não acompanha essa propagação. De acordo com a sua natureza, as ondas classificam-se em dois grupos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. A onda mecânica é a propagação de energia através de partículas de um meio material sem que essas partículas sejam transportadas. Vale salientar que uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo. Alguns exemplos de ondas mecânicas no nosso cotidiano são as tsunamis e os sons que saem dos alto-falantes. As ondas eletromagnéticas constituem um conjunto de dois campos, um elétrico e um magnético, que se propagam no vácuo com velocidade aproximada de 300.000 km por segundo. Já no meio material, a velocidade é menor. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são o raio laser e um flash de uma câmera. As ondas longitudinais são ondas que a direção de vibração ocorre no mesmo sentido que a direção de propagação. Nas ondas transversais ocorre em que a direção de propagação ocorre perpendicularmente à direção de vibração. E nas ondas rígidas são ondas mecânicas que ocorrem, as vibrações ocorrem em ondas longitudinais e transversais simultaneamente. As ondas podem se propagar em três meios: unidimensional, bidimensional e tridimensional. A unidimensional é propaga em uma dimensão, a bidimensional em duas dimensões e a tridimensional em três dimensões. Vale ressaltar que a bidimensional e tridimensional tem uns conceitos bastante importantes, que é raio de onda e ponto de frente de onda. Frente de onda é a fronteira entre a onda já atingida e a que vai ser atingida. E raio de onda, como vocês podem ver, ela é perpendicular ao frente de onda. Ela sai pela fonte e ela tem a função de direção e sentido. Falando das grandezas que estão associadas às ondas. Primeiramente, eu quero falar da amplitude que nós podemos ver aqui e aqui. A amplitude permanece constante quando a propagação é conservativa e ela diminui com o tempo quando ela é dissipativa. O período é o intervalo de tempo do T0 ao T4. O comprimento da onda, que está bem aqui, é a distância, é o comprimento de uma certa distância, como podemos ver do P ao outro ponto, no intervalo de tempo T4. A frequência é o número de oscilações realizadas numa unidade de tempo. São constituídos por um conjunto de ondas mecânicas que podem ser percebidas pelo
sistema auditivo de alguns seres vivos. A velocidade de propagação depende do meio. No ar, a 15 graus Celsius, a velocidade é de 340 metros por segundo. Na água, a velocidade é de 1.500 metros por segundo. No sólido, pode variar entre 3.000 a 6.000 metros por segundo. O sistema auditivo humano é sensível às ondas de frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Infração é menor que 20 Hz e ultrassom é maior que 20.000 Hz. A luz é uma onda eletromagnética que só pode ser vista através da nossa visão entre essa frequência. Nessa faixa na onda crescente podemos ver as 7 cores do arco-íris. A frequência menor que 4 vezes 10 elevado a 14 Hz são denominadas infravermelhas e as maiores que 8 vezes 10 elevado a 14 Hz são denominadas ultravioletas. Reflexão é um fenômeno que pode ocorrer com a luz e quando ele atinge a luz, ele volta ao seu ponto de origem. A reflexão da extremidade fixa é quando passa a onda pela corda, fazendo os pontos subir e descer. E quando ele volta, ele vai vir invertido. A reflexão da extremidade livre é quando o pulso atinge o anel da extremidade, ele vai, mas quando ele volta, ele vai ser refletido sem inversão. Quando uma onda se propaga em um meio, ela percorre uma distância d, que é igual ao seu comprimento de onda. É igual ao seu comprimento de onda em um intervalo de tempo que é igual ao período. Quando esse meio é homogêneo, a onda vai ser constante, independente de ser mecânica ou eletromagnética. Daí a gente tem essa relação que é fundamental e que vale para todos os tipos de onda. Quanto ao efeito de superposição de ondas periódicas, obtém-se 2 efeitos particularmente interessantes, sendo eles, o primeiro, o batimento, em que 2 ondas se chocam com frequências diferentes e amplitudes iguais ou parecidas, e obtém-se uma onda nova com amplitudes que diferem ao longo do período, com intensidade máxima do efeito de construção e mínima do efeito de destruição. O segundo resultado visivelmente notável é o de ondas estacionárias, em que a corda fica por um momento estagnada, sem nenhuma ondulação. Outro fenômeno ondulatório muito comum é a refração. Chama-se refração de uma onda a passagem dessa onda de um meio para outro, de outro meio com características diferentes. A onda refratada está sempre em fase com a onda incidente. Agora vamos falar das leis. Primeira lei da refração. O raio incidente anormal à fronteira no ponto de incidência e o raio refratado são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. A segunda lei da refração é a nossa velha conhecida lei de Snell, que era um holandês que descobriu experimentalmente a veracidade da relação entre os ângulos de incidência e de refração. A refração e a reflexão de ondas transversais em cordas tensas pode ser vista facilmente e obedece às mesmas regras básicas de reflexão e refração. Quando o pulso incide de uma corda mais fina numa grossa, a reflexão é em oposição de fase e a refração numa velocidade diminuta. Agora, quando é o contrário, quando é de uma corda mais grossa para fina, a reflexão é em fase e a refração numa velocidade aumentada. A superposição de ondas de mesma natureza provoca no local da superposição uma perturbação, que é igual à soma algébrica das perturbações de cada onda. Bom, considerando que depois dessa perturbação as ondas voltam às suas características naturais, vejamos os seguintes casos. No primeiro caso, que é o caso dos pulsos em fase, a elongação resultante é igual à soma das elongações de cada onda, e a crista resultante é a soma das amplitudes. Esse caso também é conhecido como interferência construtiva. E agora o segundo caso, que é o caso das oposições em fase, que é conhecido também como interferência destrutiva, que é o quê? A elongação resultante é a diferença das elongações de cada onda e a crista resultante é a diferença das amplitudes de cada onda. Bom, o caso particular é ainda em oposição de fase, mas com amplitudes iguais. Num determinado momento, tem energia cinética e potencial elástica trabalhando. Em determinado momento,
a potência elástica se transforma em energia cinética, que depois volta a ser elástica e isso gera o pulso de volta. Micro-ondas são ondas eletromagnéticas que atuam na frequência de 10 a 9 e 10 a 12 Hz por segundo. Como elas se propagam em trajetória quase retilínea na atmosfera, elas são muito usadas nas telecomunicações. Mas tem duas situações que podem ocorrer quando essa interferência existe. A primeira situação é quando é uma interferência construtiva, ou seja, é quando duas cristas ou dois vales, eles se unem, sobrepõem, ocorre a superposição, e ocorre a soma das suas amplitudes, certo? E a segunda é a interferência destrutiva, que é quando uma crista e um vale se unem. E quando eles se encontram, a onda fica nula, fica igual à superfície da água. E depois eles voltam ao normal. Mas para que isso aconteça, existem algumas condições, como veremos a seguir. As condições para que ocorra uma interferência construtiva e uma interferência destrutiva. Para que ocorra uma interferência construtiva, é preciso que a diferença da distância das fontes seja igual a um número inteiro positivo par, que multiplica o comprimento de onda sobre 2. E para que ocorra uma interferência destrutiva, é preciso que a distância entre as fontes que estão produzindo onda seja um número inteiro ímpar, que multiplica o comprimento de onda sobre 2. Bom, agora eu vou falar do princípio de Huygens. Bom, o princípio ele diz que cada ponto de uma frente de onda ele se comporta como uma nova fonte de ondas elementares, que se propagam além da região atingida pelo original, e além disso elas têm a mesma frequência. Bom, agora eu vou demonstrar nesse experimento que, independente da onda ser circular ou não, quando ela passar por esse orifício, ela vai se tornar uma onda circular. Vamos ver então. Você pode ver que é uma perturbação que não é circular e ela está se tornando aqui, quando passa pelo orifício, circular. Na difração de uma onda, o encurvamento que ela sofre ao encontrar um obstáculo. Nesse caso aqui, o raio bate e volta, aqui ele bate e passa, aquele bate e passa, aqui ele bate e volta. Nesse caso aqui ele bate e pelo princípio de Huygens ele encurva. Nesse aqui também do mesmo jeito, ele bate pelo princípio de Huygens e encurva. E aqui a onda principal vai ser tipo assim. Nesse caso aqui, o raio bate e passa, aquele bate e volta, aquele bate e volta, aquele bate e passa. E aqui ele encosta e encurva para cá, para dentro, e aqui ele encosta e encurva para dentro. E os raios assim vão ser assim. Consistia na incidência de luz em 3 anteparos distintos. No primeiro anteparo havia um orifício, e nesse orifício a luz ia sofrer difração, e a luz difratada ia incidir no segundo anteparo, em que nesse segundo anteparo existia 2 orifícios em que cada um deles ia ocorrer o fenômeno da difração. A nova luz difratada ia incidir no terceiro anteparo, e nesse ia ocorrer a formação de manchas, e elas iam ficando mais fortes ou mais fracas, dependendo do tipo de interferência que acontecia. E se o orifício fosse muito pequeno, as manchas ficavam ainda mais nítidas do que se fossem maiores. Em certas manchas de óleo e em bolha de sabão, é possível ver traços das cores do arco-íris. Isso acontece por causa da interferência causada dos raios refletidos na superfície interna e externa desses corpos, que dependendo da espessura dessa película entre a superfície interna e externa, a interferência que pode ocorrer pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Os instrumentos ópticos são de fundamental importância para a vida da humanidade. Podemos ver isto em vários setores do conhecimento, como por exemplo no ramo da biologia, da astronomia, da fotografia. Bem, nós temos que os instrumentos ópticos são divididos em 2 grandes grupos. Os instrumentos de projeção, que são caracterizados por constituir uma imagem final real, e pelos instrumentos de observação, que são caracterizados por constituir uma imagem final virtual, que, porém, para os nossos olhos é vista como um objeto real. Nós temos como exemplos do primeiro grupo câmeras fotográficas, filmadoras, dentre outros. E do segundo grupo, lunetas, microscópio óptico, lupas, dentre outros objetos. O microscópio composto é formado por 2 sistemas de lentes convergentes que ampliam as imagens.
Esse tipo de microscópio é utilizado principalmente para a observação de objetos microscópicos, como diz o nome. E ele é muito útil em pesquisas biológicas, químicas e físicas. A imagem formada por esse sistema é real, invertida e ampliada. E as duas lentes dele são a lente objetiva, que é usada que fica próxima do objeto a ser observado, e ela tem uma distância focal de poucos milímetros, e a ocular, que vai formar a imagem, que, mais uma vez, vai ser real, invertida e ampliada. O aumento total dessas lentes do microscópio, portanto, é a multiplicação, o produto entre o aumento do linear transversal da ocular e da objetiva. Ou microscópio simples é um sistema convergente. Ele é muito utilizado para a ampliação de objetos. Para conseguirmos tal ampliação, nós dispomos o objeto a ser ampliado entre o foco e o centro óptico da lupa, obtendo assim uma imagem virtual, direita e maior. Temos aqui uma pequena experiência para demonstrar o uso. Pode-se notar o aumento da imagem ao utilizarmos a lupa. É um dispositivo de fixação da imagem. Ele ocorre da seguinte forma: o objetivo da câmera produz a imagem real e invertida do motivo da fotografia sobre um anteparo fotossintético. Ela possui um obturador e um diafragma. O diafragma ele gradua a entrada de luz. Já o obturador ele regula o intervalo de tempo em que o filme fica. O projetor é um aparelho que nos permite obter, a partir de um objeto real, uma imagem real, ampliada, invertida e projetada numa tela. Temos aqui o pequeno esboço de um simples projetor. Nele podemos notar alguns componentes, como um espelho côncavo, uma fonte de luz, um condensador, o objeto, a lente objetiva e a tela. O espelho é disposto tal que o seu centro de curvatura coincida com a posição da fonte de luz, para que eu não perca luz emitida. Toda luz emitida pela fonte seja realmente para a projeção. O objeto ele é disposto já, digamos assim, invertido, para que um espectador possa perceber na tela a projeção direita. E a lente objetiva funciona como um sistema de lentes convergentes. Sou Rodrigo Mendonça e vou falar para vocês sobre as lunetas. São instrumentos formados basicamente por dois sistemas convergentes, associados coaxialmente. A primeira lente é objetiva, distância focal da ordem dos decímetros ou metros, que capta a primeira imagem do objeto. A segunda lente é ocular, que operando como lupa conjuga a imagem final, a qual se comporta como objeto para o olho do observador. Há duas categorias de lunetas, as astronômicas, que são usadas para captar objetos de longa distância, e as lunetas terrestres, que são usadas para captar objetos em pequenas distâncias. As lunetas não fornecem aumentos lineares dos corpos observados, apenas possibilitam a visualização desses objetos sobre ângulos visuais ampliados, o que dá ao usuário melhores condições de observação, e por isso elas são denominadas instrumentos de aproximação. Os olhos são órgãos importantes para a nossa interação com o mundo que nos cerca. É um receptor de luz que converte energia luminosa em impulsos elétricos que são interpretados no cérebro. É interessante destacar que o nosso sistema óptico do bulbo do olho é convergente. O bulbo do olho tem uma forma parecida com uma esfera de 22 mm de diâmetro. Com exceção da córnea, o bulbo do olho é revestido por 3 camadas principais. Nessa ordem, a esclera, a corióide e a retina. Logo após a córnea, temos o humor aquoso. Logo depois, a íris, que é a parte colorida, né, que possui músculos que se flexionam, determinando a abertura da pupila, ou seja, a quantidade de luz que vai entrar. Após isso, temos as lentes, e depois o humor vítreo, que compõe a maior parte do bulbo do olho humano. Eu sou aluno 65 de Nobre e vou falar sobre a adaptação visual. A adaptação visual é um fenômeno que ocorre no nosso olho, que depende da luminosidade do ambiente. Em ambientes muito claros, a
a nossa pupila fica em torno de 1,5 a 2 milímetros. E em ambientes pouco claros, a nossa pupila fica de 8 a 10 milímetros. A nossa pupila ela gradua o fluxo de luminosidade que chega no bulbo, protegendo assim a retina de ofuscamento. A acomodação visual se dá a alteração de divergência do cristalino para visões de longa distância ou próximas. E essa alteração de divergência se dá a contração dos músculos ciliares ou relaxamento dos mesmos. O ponto remoto se dá a máxima distância focal, que é quando ocorre o máximo relaxamento dos músculos ciliares, enquanto ao ponto próximo é a mínima distância focal, que se dá ao máximo esforço de acomodamento dos músculos ciliares. Oi, meu nome é Lucas Mendes, meu número é 882 e eu vou falar sobre os defeitos visuais e as suas correções. Os principais defeitos visuais são a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, o astigmatismo e o estrabismo. A miopia consta no alongamento do bulbo do olho na direção posterior. A sua correção é o uso de lentes divergentes. A hipermetropia é o encurtamento do olho na direção anteposterior. A sua correção é o uso de lentes convergentes. A presbiopia é a enrijecção da lente do nosso olho e a correção para esse problema é o uso da lente bifocal. O astigmatismo é a imperfeição da simetria do sistema óptico e a sua correção é o uso da lente cilíndrica. E o último defeito visual é o estrabismo. É a incapacidade de digerir as retas visuais e a sua correção é o uso da lente prismática.